Los principales desafíos para avanzar en el cumplimiento de los derechos humanos al agua y saneamiento, yo creo que pueden tener como referencia los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que tienen dos metas específicas relacionadas al agua y saneamiento, 6.1 relacionada a agua, 6.2 a saneamiento, pero también esas metas y esos retos son muy transversales entre diferentes otros objetivos. Las dos metas, 6.1 y 6.2, son muy cerca en su formulación a los principios de los derechos humanos al agua y saneamiento. Entonces, conceptos como asequibilidad, no discriminación, protección de las mujeres y de las niñas, calidad, están muy bien reflexionados en esas metas. Entonces, tenemos una buena base de evolución a partir de las metas, pero habrá mucho que hacer. Y yo diría que una dimensión muy importante en esos desafíos es romper con la discriminación a determinados grupos populacionales. Por ejemplo, cuando desagregamos las estadísticas segundo características de los grupos, vamos claramente verificar que el acceso de las poblaciones rurales es muy más bajo que las urbanas, tanto para agua como para saneamiento. El acceso a poblaciones indígenas es más baja que para las no indígenas. Otros grupos étnicos como afrodescendentes de determinados países, castas específicas, religiones específicas, en general son grupos populacionales discriminados en ese acceso. Entonces, este sería, yo diría que una prioridad, empezar a incluir esses grupos que históricamente fueron discriminados en el acceso. Evidentemente, hay otros importantes desafíos a serem alcanzados, como servicios de calidad, asequibles, acessibilidade física a todos, tomar em conta a necessidade, por exemplo, em uma mesma vivienda, é muito importante pensar que a população no interior dessa vivenda não é homogênea em termos de necessidade. Há ancianos, há niños e niñas, há pessoas com discapacidade. Então, isto precisa ser tomado em conta quando miramos desde a perspectiva dos direitos humanos. Em lo marco de los ODM, não é a região que está em uma situação muito mala se comparada com, por exemplo, África e partes de Ásia. Em princípio, a América Latina alcançou os ODM para água e para saneamento. Pero as metas de los ODM para água e saneamento são muito tímidas, não são tão precisas como a que mencionei para os ODS. E sabemos que na América Latina há muitos problemas. Lá o acesso de las populações rurais é muito baja. Há acesso mais baixo em muitos países de las populações indígenas. E mesmo em las regiões em que o acesso existe, muitas vezes a qualidade do acesso não alcança os princípios e contenidos de los derechos humanos al agua y saneamiento. Então, eu diria que há muitos desafios todavía em la América Latina, sobretudo quando migramos das definições de los ODM para dos ODS. Minha hipótese é que quando empezarmos as estatísticas de los ODS, a linha de base da América Latina vai cair muitíssimo. Meu último informe para o Conselho de Direitos Humanos foi justamente sobre essa perspectiva de gênero no acesso ao água e saneamento, e ela se expressa de diferentes maneiras. Há uma maneira que é muito conhecida: quando não há água em la vivienda, as responsáveis por abastecer a vivienda são, em geral, mulheres e niñas, com muitos impactos na vida produtiva das mulheres,
en el acceso a la escuela de las niñas y otras dimensiones, en la salud de las mujeres. Pero hay otros aspectos también muy centrales cuando pensamos en género. Por ejemplo, cuando no hay letrinas, no hay baños en las casas, en las viviendas y están muy lejos, hay muchos informes y preocupaciones sobre violencia sexual a las mujeres. Cuando las mujeres tienen que buscar agua lejos en los ríos también, en situaciones de violencia sexual. Hay una dimensión que no es muy explorada, que es el acceso de los transgéneros a baños públicos, en escuelas cuando los adolescentes están frecuentando las escuelas. Yo puedo observar eso en algunas misiones que yo he realizado. Entonces hay muchas dimensiones y las soluciones pasan por políticas que consideren eso. En el informe yo exploro la idea de que políticas que son aparentemente neutras en términos de género muchas veces hacen discriminación. Para alcanzar las necesidades de mujeres y niñas, elas no deben ser neutras, elas deben ser mirar essas necessidades de maneira diferentes, comparado com homens e niños. Em relação a obrigações, quando miramos todos os tratados internacionais legais sobre os direitos humanos, é muito claro que as obrigações de cumprir com esses direitos são de los estados. E estados significando não somente os governos centrais, pero também os governos subnacionais. Então, os governos centrais têm a obrigação de cumprir e de informar periodicamente a los corpos responsáveis por direitos humanos em nível internacional. Pero também tem a obrigação de mostrar para os governos subnacionais, municipais, provinciais, suas obrigações também. Então, este é o rol dos governos. Isso implica financiação, investimentos, políticas públicas, regulação, conjunto de medidas que fazem com que os direitos sejam cumpridos de maneira progressiva. Os direitos humanos não estabelecem qual deve ser a característica do prestador, se público ou privado. No caso do prestador privado, há preocupações porque quando o prestador privado é muito mal regulado e coloca como prioridade a otimização ou a maximização de suas ganâncias, isso pode significar problemas de asequibilidade e problemas de acesso a la gente que não tem capacidade financeira para pagar as tarifas. E para isso, uma regulação forte deve ser importante. Usualmente decimos que as obrigações de cumprir os direitos humanos são de los estados e as empresas privadas têm responsabilidades para isso. É pouco diferente de obrigações. E o outro conceito importante é que quando o Estado delega a prestação de serviços a terceiros, a obrigação de cumprir com os direitos humanos permanece. Os Estados têm a obrigação de assegurar com que os entes privados cumpram com os direitos humanos. Então, independentemente da prestação de los serviços ser público ou privada, as obrigações estão claras. Último informe para a Assembleia Geral das Nações Unidas que apresentei no último outubro foi sobre exatamente esse tema da cooperação internacional e o cumprimento dos direitos humanos ao água e saneamento. Eu vou apresentar uma segunda parte desse informe no próximo ano. Esse é um tema que está me interessando muitíssimo porque eu creio que para alcançar os ODS, a cooperação necessitará jogar um rol muito importante, porque há, como sabemos, estados muito frágeis, que têm níveis
de acesso muito baixos. Desde o ponto de vista jurídico e legal, o que se estabelece é que os estados têm uma obrigação, como já foi dito, de cumprir com os direitos humanos territorialmente, pero também extraterritorialmente. Então, quando atuam fora de seus países, essas obrigações não se interrompem, elas seguem como se estivesse atuando em seus países. E mis conclusões preliminares dessa primeira parte dos informes é que há uma brecha relativamente grande no cumprimento dos direitos humanos ou cooperação internacional orientada por os direitos humanos no país. Em alguns poucos casos, os donantes ou os que financiam a cooperação internacional têm documentos de políticas que incluem os conceitos dos direitos humanos, água e saneamento. Mas quando atuam no terreno com projetos específicos, estes conceitos não necessariamente estão presentes. Então, eu creio que há um espaço grande de avanço necessário nesse campo da cooperação internacional. Eu me sentiria muitíssimo realizado se depois de meu mandato a prática da prestação de los serviços por parte de los agentes responsáveis por isso e também de los reguladores, de los estados, de todos que estão involucrados no setor de água e saneamento, passasse a ser muito mais orientada por los princípios de los direitos humanos. Um cambio conceptual, um cambio ideológico, um cambio estrutural na forma como os serviços são prestados. Seria, a meu ver, o principal logro deste mandato.